Você está decorando sua casa, está reformando, tem uma grande dúvida com relação a piso laminado ou piso vinílico, como é a instalação de cada um, como é a aparência de cada um, o conforto ao andar, as exigências de instalação. Vamos falar um pouquinho sobre o custo de cada um, tá bom? Fica com a gente. Olá, eu sou Maurício Souza, gerente comercial da Ligue Pisos, e hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre piso laminado e piso vinílico, que é uma dúvida que tem bastante da nossa audiência, dos nossos clientes, né? Hoje a gente pode começar falando com relação à aparência, que é um aspecto importante numa decisão de compra. Hoje o piso laminado ele é um piso que ele tem muito mais opção de madeira, né? Padrões de madeira, imitando madeira, e ele se torna um pouco mais um aspecto natural do produto, né? Ele tem réguas retangulares, né? Em média 20 por 1,20, 22 por 1,30, algumas opções de réguas maiores. Isso você pode dar uma navegada no nosso site liguepisos.com.br. Você vai ter mais ou menos uma ideia das opções por fabricante, é bem explicativo dentro do site. E por outro lado é o piso vinílico, que ele é um produto de PVC, né? Não é madeira, ele é um produto de borracha, que ele tem uma opção, ele tem várias opções também em madeira, mas tem muitas opções também em parte de mineral, que seria imitando granito, mármore, porcelanato, placas cimentícias, concreto. Ele vai te dar mais essas opções e tem as dimensões maiores, né? Como ele é borracha, ele é mais estável dimensionalmente. Então ele consegue ser feito um produto maior. Hoje nós temos réguas de até 92 por 92, réguas quadradas bem legais. Algumas réguas retangulares, né? E a maioria são as réguas retangulares, na verdade, que é mais ou menos entre esse padrão de 20 por 1,20, tá bom? Você deve estar se preocupando com a durabilidade e a diferença de durabilidade entre os dois produtos, né? Hoje a gente pode falar que o piso laminado tem um diferencial grande de uma resistência extrema a riscos, né? Depende. Você tem categorias de laminados mais ou menos resistentes que são indicadas para a sua necessidade. Em ambientes de tráfego leve, você pode ter um produto que você vai exigir menos, que você vai indiretamente ter um custo menor, até produtos de altíssimo tráfego. Nós temos um produto hoje que ele é AC5, é uma categoria extremamente resistente para ambientes públicos de muito tráfego exigido. E você tem a vulnerabilidade do piso laminado hoje, ele se encontra mais no contato com umidade. Ah, mas eu não tenho umidade em casa. Necessariamente, não é a umidade da sua casa, né? É a umidade do ambiente. Por exemplo, ambientes litorâneos têm um pouco mais de vulnerabilidade ao produto inchar. Quando ele tem contato com umidade, ele incha, né? O piso laminado, se você, por exemplo, passar um pano úmido uma vez por semana, não tem problema. Você passar um pano muito úmido, um dia sim, um dia não, a longo prazo, essa umidade vai entrar na emenda de uma régua com a outra. Ela não entra no meio da régua, ela vai entrar na emenda. E com o tempo, para acomodar essa água, o piso incha. Então você já deve ter tido essa experiência, alguns que estão nos assistindo, do piso inchar. Isso nada mais é do que a água que se acomodou ali e o piso expandiu para poder acomodar essa água. Com relação à resistência, extremamente resistente. O diferencial agora, falando um pouco da durabilidade do piso vinílico. Ele também é um produto extremamente resistente a risco, com a vantagem de ter um comportamento mais satisfatório com relação à umidade. Puxa, a gente sabe que o comportamento de limpeza de cada consumidor é de um jeito, né? Tem gente que limpa 4 vezes por semana, tem gente que limpa uma vez por semana. Então isso daí é um diferencial que tem que se adaptar à sua necessidade. O piso vinílico, ele consegue com que você higienize com um pouquinho mais de umidade. Então você pode abusar um pouco mais em áreas com umidade relativa, né? Que seria você ter aquela umidade eventual, que é uma cozinha, que é um lavabo, que é um banheiro, tá? Você não pode pôr em áreas de extrema água, por exemplo, dentro do box do banheiro você não pode, porque a água não vai conseguir fazer com que a cola fique fixa, né? Então você não vai ter problema a curto prazo com o produto, e sim com a fixação do produto, que acaba sendo indiretamente um problema com o produto, tá bom? Basicamente essa diferenciação entre durabilidade dos dois produtos, tá bom? Agora vamos falar de conforto de cada um dos produtos.
Ninguém quer um piso que fique produzindo muito barulho, que te incomode ao andar. Às vezes você está. Eu já tive casos de pessoas com crianças pequenas que acordam à noite ou para amamentar, ou para alimentar, ou às vezes está dodóizinha, faz barulho, a criança acorda. Isso daí é um ponto legal a gente diferenciar entre os dois produtos, tá? O piso laminado hoje ele produz um som um pouco mais acentuado do que o piso vinílico. Ou seja, se você entrar num ambiente, principalmente a mulher, né, com o salto feminino, se você, uma mulher, caminhar com o salto feminino sobre um piso vinílico e um piso laminado, no piso laminado ela vai ter uma produção muito maior de som, né? O som é expandido para o ambiente, né? Ela anda, você ouve bastante intenso o som que ela anda, o som dela andar, né? O piso vinílico ele já não tem tanto esse problema, por ele ser borracha, o som que é propagado por ele é extremamente inferior ao piso vinílico, ao piso laminado, tá? Uma coisa que impacta também na produção do som, no caso do laminado, é a manta que vai embaixo do laminado. Fazendo apenas uma ressalva, a gente vê pouquíssimas pessoas falando sobre essa característica da manta, tá? Não que não seja importante, mas, por exemplo, a manta acústica, a capacidade dela, a performance dela é mais com relação ao pavimento inferior do que realmente para o seu ambiente, né? A gente sabe que tem um problema com o vizinho, hoje a arquitetura, né, a engenharia está produzindo lajes menores que permitem você ouvir mais o barulho do seu vizinho, né? Então, assim, o piso vinílico, ele vai produzir muito menos som, tanto para o seu ambiente, quanto para o ambiente inferior. O piso laminado, ele vai produzir mais som para o seu ambiente, mas vai produzir também bastante som para o ambiente inferior, tá bom? Se você pôr a manta acústica, hoje a gente tem uma opção boa de manta acústica no nosso site, você vai diminuir bastante, é difícil quantificar. Alguns fabricantes falam em 30%, em 40%, em 25%. Mas numa situação de som, de incomodar alguém, isso, qualquer um desses índices é bastante relevante. Mas diga-se, reforçando, que a relevância dessa acústica melhor na manta é para o pavimento inferior. Existem alguns percentuais, mas é bastante discutido com relação à emissão do som para o seu próprio ambiente. Vai reduzir também. Mas se é uma coisa que te incomoda, eu já atendi alguns clientes, né, já há algum tempo no ramo, a gente percebe que tem cliente que não se incomoda, né? Então é uma característica sua se incomodar ou não com o toque-toque ao caminhar sobre o produto, tá bom? Essa é a diferença básica entre os dois produtos, as duas opções que a gente está falando hoje. Instalação do produto, custo da instalação, manutenção é bastante importante na hora de decidir entre o laminado e o vinílico, né? Hoje a gente fala sobre instalação. A instalação do laminado, ela é uma instalação mais conhecida, um produto mais antigo. Existem muitos casos, principalmente fora do Brasil, a gente tem algumas notícias, alguns cursos que a gente faz. É muito comum o pessoal, o próprio consumidor fazer a instalação. A gente dá algumas dicas, né, sobre a instalação, a gente calcula mais ou menos que as pessoas que têm facilidade, habilidade à ferramenta, com alguns toquezinhos, alguns vídeos da própria internet, né, conseguem fazer uma instalação. Mas normalmente quando a gente vai executar um vídeo, não é exatamente o mesmo cenário. Isso que é difícil gravar um vídeo com todos os cenários. Então assim, a instalação do laminado é uma instalação mais simples. Hoje os produtos eles são todos clicados, sistema macho e fêmea de encaixe, né? Vocês estão vendo aí como se encaixa o macho dentro da fêmea para vocês terem uma ideia. Hoje, basicamente, a 99% das opções de piso laminado são encaixe macho e fêmea, tá? Outra coisa, o piso laminado, a régua do piso laminado, vocês estão vendo aí, ela é rígida, né? Ela é uma madeira, ela é um MDF, né? Então, por ela ser rígida, ela é menos exigente com a situação do contrapiso, tá? Ou seja, a gente costuma fazer um padrão assim, ela pode ter até 3 milímetros de desnível dentro de um espaço de 1 metro. Ou seja, você pegar uma régua de pedreiro de 1 metro, for pondo no ambiente, ela não pode produzir um vão de maior que 3 milímetros embaixo, tá? Sendo que 3 milímetros é a tolerância técnica do produto, tá? Para você não ter problema com qualidade.
Agora, lógico, um ambiente que tem 3 milímetros a cada 1 metro e um ambiente que não tem nenhum milímetro a cada 1 metro, você vai se sentir muito mais confortável ao trafegar sobre o piso num ambiente que você não tiver desnível, tá? Então, assim, a gente julgar o que é bom, o que é ruim, o que te satisfaz, é você que vai ter que acabar tomando essa decisão. Mas com a gente falando com relação ao produto, entre um e outro, o laminado é menos exigente com relação à situação do contrapiso, tá? A falar com relação à instalação. E o custo? O custo, nós temos que entrar um pouquinho na exigência do vinílico, tá? O vinílico hoje, ele é um produto que ele é bastante exigente com relação ao contrapiso, tá? Por quê? Ele não é rígido. A maioria dos produtos aí de piso vinílico, eles são moles, né? São réguas, você está vendo aí uma régua extremamente flexível, né? Você está vendo como ela entorta. Onde a gente quer chegar com essa informação? Ela é um produto que ela vai sofrer mais uma incidência de desnível do contrapiso que está embaixo. Então, por exemplo, se você tiver um contrapiso bastante desnivelado, você tem que fazer a preparação do contrapiso. A gente costuma dizer que a grande maioria dos casos é necessário realmente que seja feito a preparação do contrapiso, tá? Nós temos o nosso site autonivelante, massa de preparação, primer, que são produtos que eu acho que é uma parte bastante técnica, talvez não seja esse o vídeo para a gente gravar. Nós temos vídeo aí com o pessoal da Quartzolite, que fala bastante sobre a parte de instalação, tá? Mas assim, quando você fala que fazer a preparação do contrapiso, isso vai onerar bastante o teu orçamento, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que realmente se preocupar. É difícil falar valores porque vídeo é eterno, né? Vai ficar aí bastante tempo e muda a moeda, muda os valores. Mas hoje em dia a gente poderia falar que você optando por um bom piso laminado ou optando por um bom piso vinílico, o vinílico vai ser no mínimo 40 a 50% mais caro, o gasto total da sua obra, do que o laminado, tá? Um outro ponto bastante importante com relação à instalação e custo do produto é assim, o vinílico, essa preparação de contrapiso, você não consegue fazer a preparação e já fazer a instalação. Então a gente tem alguns cenários que o cliente não tem, às vezes tem uma pessoa idosa, tem uma criança, ou tem muitos móveis. Não dá, por exemplo, você imagina hoje você habitando sua casa, eu falo, olha, nós temos que tirar tudo e fazer o contrapiso, ou nós temos que fazer parcialmente. Dá para fazer parcialmente? Não, faz um quarto, faz o outro quarto. Só que vai demorando mais. Por quê? Eu faço um quarto, tenho que tirar as coisas desse quarto, pôr no outro quarto. Esse quarto eu vou fazer a preparação do contrapiso. Em 48 horas, de 24 a 48 horas, eu preciso fazer a cura dessa preparação que a gente fez. Vou voltar no outro dia. Aí tem o outro quarto. Então, fazer a preparação, montar no outro dia ou até no 48 horas depois, fazer parcial, isso vai impactar em custo. A loja que vai fazer a montagem, o instalador, para ele fazer ambientes pequenos, ele cobra uma taxa mínima. Ele não consegue fazer pequenos preços por metro para pequenos ambientes, então isso vai acabar onerando bastante, tanto em tempo quanto em prazo, tá bom? O laminado já não. Normalmente eles instalam assim, equipes, a gente tem bastante cliente que é instalador, eles instalam de 50 a 60 metros, ambientes vazios, até 80 metros, nós já tivemos casos de instalação, indo 2 instaladores, normalmente o profissional ou o ajudante, eles conseguem fazer essa faixa de quantidade de produto, tá? Com relação ao vinílico, a não ser que ele chegue na sua casa, não tenha móveis, o contrapiso esteja perfeito, que eu ressalto que é muito difícil, tá? Porque o piso vinílico, ele não tem encaixe lateral de macho e fêmea entre uma régua e outra. São réguas soltas. Então você imagina, se essa régua pega um ponto bastante danificado do contrapiso e essa pega um ponto mais baixo, ela vai ficar com dente entre uma régua e outra. Você vai chutar esse dente. E com curto prazo você vai agredir, né? Vai ter um arranhão, uma lasca. Realmente não funciona. Tem que ter um contrapiso muito bem feito, tá? Uma opção que é legal a gente ressaltar no vinílico é que existe também o vinílico clicado. Ele veio com muita força para o Brasil nas primeiras importações, mas ele é menos exigente porque ele é encaixe macho e fêmea. Então, esse desnível que tiver, como essa régua tem que encaixar na do lado, ela mais ou menos se nivela.
tá? Mas você vai ter um problema do produto balançar. Quando você olhar no sentido oblíquo, assim, que faz um ângulo de 90 graus com luz, você vai ver bastante irregularidade, não é legal. A gente observa que a experiência de quem compra e tenta insistir no contrapiso ruim, no caso de vinílico, ele acaba não ficando muito satisfeito. Com relação à manutenção, é legal ressaltar o seguinte: nós falamos anteriormente com relação ao piso laminado ser vulnerável à água, então pano bem torcido. Hoje existem vários produtos no mercado, você vai no supermercado, limpadores de pisos laminados específicos, alguns indicados pelo fabricante ou não. O que não tem erro é sabão neutro, né? Normalmente a gente tem uma formulazinha que nenhum fabricante especifica assim, mas pela prática de muitos anos no mercado a gente vê que funciona bem, tá? A gente põe meio balde, o balde normalmente tem 20 litros, a gente põe 10 litros de água e põe 5, 6 gotinhas de detergente neutro, pode ser o detergente de lavar louça, não tem problema. De preferência incolor, tá? Porque se você pega um limpador de um lava-louças que é roxo, por exemplo, ele tem um pigmento para ficar roxo. Esse pigmento a longo prazo pode impregnar no seu produto e dar alguma diferenciação de cor, não é legal. Pega o incolor, não tem furo. Torce bem o pano, varre primeiro, tira grãos, pedras, isso nos dois casos, tanto no vinílico quanto no laminado, tá? E depois passa o pano. No laminado, o pano bem torcidinho, de preferência depois passa um pano seco para não ter problema. Deixa o ambiente ventilar. Piso vinílico você já pode abusar um pouquinho mais com relação à limpeza. Pode ser um pano mais úmido. Mesmo sistema, tem limpadores de piso vinílico também no mercado, tá? Quando eu falei da diluição de detergente neutro porque esse não tem erro. Se você for fazer uma diluição de produtos, inclusive aqui no nosso canal a gente tem um vídeo que fala especificamente sobre limpeza de piso vinílico. A gente fala de diluição, enfim, fica muito claro, é um produto que a gente tem dentro do nosso site para vender, tá? Mas quando a gente fala de diluição, é importante você saber a diluição do produto que você está comprando, tá? Tem produtos que vêm mais concentrado, permite uma diluição maior. Tem produtos menos concentrados, você não dilui tanto. Depende também do tipo de manutenção. Puxa, olha, normalmente, apenas como exemplo, eu usava meia tampinha para 1 litro d'água, mas eu fiz uma reforma em casa, envolveu o pedreiro, está bem sujo. Poxa, faz umas 2 manutenções, ao invés de fazer com meia tampinha, meio copinho, usa o dobro, desde que o fabricante permita, tá? É sempre importante ler o rótulo do produto, tá? Para não ter furo e você não impactar com relação à perda de garantia. Se você usar algum produto que o fabricante do piso não permita, você pode ter uma negativa de garantia caso ele agrida o piso, você vai ter que procurar o fabricante do limpador. Não é legal, né? Perder uma garantia que normalmente no piso laminado vai até 30 anos, no piso vinílico nós temos casos de 14, 15 anos, então isso é bastante importante, tá bom? Ficou alguma dúvida? Dá um toque pra gente. Se puder nos seguir, a gente vem aí, postando bastante vídeo com relação à decisão de produto, fala sobre rodapé vinílico, rodapé de poliestireno, rodapé de MDF, MDF Ultra, fala bastante sobre Santa Luzia. Com relação ao piso vinílico, se for a sua opção, aí no nosso canal você vai ver bastante informação sobre autonivelante, massa de preparação, primer, que é o que vai embaixo, algumas dicas de instalação com os especialistas da Quartzolite, algumas dicas de decoração com o especialista da Santa Luzia, fala um pouco sobre o produto, tá bom? Ficou alguma dúvida? É só colocar aí no nosso canal que a gente vai tentar responder para você, tá bom? Muito obrigado.